Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O tempo inteiro nós estamos falando de tecnologia aqui na feira, aqui na Tecnoshow, e sempre aparecem coisas assim que vão nos surpreendendo. Eu estou aqui agora com o Paulo Correia, que é sócio-diretor da Eurobio, e também o Cristiano Peracelli, que também é sócio-diretor da Eurobio, e eles vão falar de uma tecnologia fantástica, que é a nanotecnologia aplicada aos fertilizantes. Eu vou começar com o Paulo. Paulo, prazer falar contigo, muito obrigado por nos ceder esse tempo tão precioso. A nanotecnologia é um assunto novo. E falando em assunto novo, falar de fertilizantes agora é da hora, é muito novo, porque está todo mundo de orelha em pé preocupado com o que está acontecendo. Começa a haver um movimento para se buscar alternativas. E vocês, nesse momento, já apresentam uma alternativa para o produtor rural, né? Positivo, um prazer e satisfação aqui participar da feira, né? A Tecnoshow, a Rádio Morada do Sol. E falar dos fertilizantes, né, o assunto do momento, com toda essa instabilidade mundial, né, com a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, realmente os fertilizantes eles tomaram aí uma proporção de muita preocupação no mundo todo, né? O Brasil, como todos sabem, é um grande importador de fertilizantes, né? Isso é um castelo de vidro para o agronegócio brasileiro e gera muita preocupação de nós produtores, né, os produtores em geral, na aquisição desse principal insumo, né, para a produção agrícola nacional. Então, assim, a nanotecnologia, né, a nanotecnologia Eurobio, falar um pouco do que é isso, né, é um conceito novo, né, em termos de fertilizante, que vem para agregar muito, né, a agricultura, no sentido de melhorar a eficiência dos produtos, né, performance dos fertilizantes, melhor aproveitamento dos nutrientes pela planta e a possibilidade de tornar fertilizantes convencionais e fertilizantes especiais. Em que sentido? Revestindo esses fertilizantes com compostos, com polímeros, né, de proteção, que reduzem a fixação do fósforo, por exemplo, no solo, pelos óxidos do solo, reduzem a volatilização do nitrogênio e a lixiviação do potássio, e melhor aproveitamento dos micronutrientes que podem ser incorporados aos grânulos, né, em forma de camadas. Isso é a grande sacada da nanotecnologia, né? Nós conseguimos fazer isso com esse polímero, que é uma patente exclusiva da Eurobio. É um polímero que inclusive foi apresentado na IFA, né, que é o International Fertilizer Association, o órgão máximo de fertilizante, no último congresso que foi em Frankfurt, né, falando dessa proposta. É um polímero biodegradável, né, orgânico, que proporciona aí uma capacidade da gente agregar até 12% de micronutrientes em forma de pó em camadas num grânulo, né? A gente faz isso com a ureia, né? Por exemplo, nós temos a ureia black com 1% de boro, nós temos o KCl com 1% de boro, nós temos um MAP com 5% de magnésio e 1% de boro e 1% de zinco ou 2% de zinco. A gente consegue agregar, aí, dependendo da exigência do cliente, até 3 nutrientes em formas de camadas, né? Então essa é a nanotecnologia. A gente consegue ter um fertilizante de alta performance com uma característica que também agrega aí outros componentes como bioestimulação e coisas do tipo. Ô Cristiano, é correto falar que esse produto de vocês se enquadra dentro da categoria dos fertilizantes especiais? Sim, acho que hoje a gente está, como o Paulo bem colocou, né, com toda essa situação de volatilidade de mercado pelos fertilizantes tradicionais, a gente traz para o mercado uma tecnologia que agrega aos fertilizantes, que os torna especiais, né, porque a gente vai trabalhar com uma composição de macro e micronutriente, com compostos orgânicos, e que a gente sai do tradicional, né? E isso é tecnologia, isso é tradução de máxima produtividade, eficiência e performance para a agricultura, né? A gente buscou dentro da academia, né, inclusive em grandes universidades como a Exalc, suporte para que a gente transformasse realmente esses fertilizantes tradicionais em fertilizantes especiais, entregando muito mais o conceito da nutrição, né, fugindo daquele básico do arroz e feijão, né, e essa condição de volatilidade do mercado acaba trazendo, né,
na hora certa, a gente entregando e aproveitando a feira aqui, Tecnoshow comigo, o lançamento desses produtos e inclusive da nossa empresa, a Eurobio, que a grande pegada é essa, né? A nanotecnologia, patentes verdes e produtos especiais, né? Trazendo para o mercado um conceito, inclusive, da 6ª geração de fertilizantes. O Cristiano falou de patentes verdes. Sustentabilidade, eu acho que é a pegada da hora, né? Com certeza, a sustentabilidade, né? A gente tem escutado isso. É importante a gente entender o que quer dizer sustentabilidade, né? Muitas vezes o pessoal entende sustentabilidade como uma pegada ambiental exclusivamente, né? Meio ambiente, mas na verdade é um todo, né? Nada é sustentável se não tiver, por exemplo, uma pegada econômica. Então, a sustentabilidade ela está lastreada à economia, tá? Ela está lastreada a um ganho econômico, está lastreada ao social, tá? Para geração de empregos verdes, inclusive, e a questão de ambiental também. Então, é a tripartite, né? Ambiental, social e econômico, né? Se essas três fatores não estiverem em sinergia, não existe sustentabilidade, essa é a verdade. Então hoje a gente fala em sustentabilidade no agronegócio, é exatamente isso, a gente produzir com eficiência, produzir mais por menos área, ou seja, aumento de produtividade, e quando você consegue aumento de produtividade, você está sendo extremamente conservador em relação ao meio ambiente, porque você está evitando de você atacar novas áreas, né? Para poder expandir. Então, o aumento de produtividade está diretamente relacionado à sustentabilidade. É isso que a gente busca, né? A Eurobio, outras empresas no mercado têm buscado isso, o agronegócio brasileiro tem crescido e a nanotecnologia nos fertilizantes é um conceito que vocês vão ouvir falar daqui para frente, com certeza. Eu gostaria que você trouxesse para o produtor rural que está nos ouvindo agora o conceito da bioestimulação. O que é isso? Bioestimulação, na verdade, é a promoção de uma estimulação na planta que acontece por mecanismos biológicos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, inoculantes, tudo isso faz uma bioestimulação. Só que além desses elementos, nós temos alguns outros componentes que promovem a bioestimulação na planta, como aminoácidos, precursores de hormônios à base de extrato de algas, né? Alguns compostos orgânicos. Então esse efeito de bioestimulação é muito interessante e a gente tem observado um aumento expressivo de produtividade para várias culturas em várias aplicações, seja no tratamento de sementes, seja na aplicação foliar, em aplicações via solo. Então esses elementos, né, que promovem a bioestimulação em função desses elementos, né, aminoácidos, açúcares, compostos orgânicos, precursores de hormônios e alguns micro-organismos, né, proporcionam isso. E fazendo a bioestimulação na planta, a gente consegue, por exemplo, ter um aumento na produção de grãos, um aumento de produção de biomassa, um aumento no incremento no BRICS, no caso de produtos que precisam de açúcar, por exemplo, uma cana-de-açúcar na fruticultura. Enfim, a aplicação ela é muito ampla e é aplicada praticamente a todas as culturas, né? Cristiano, como é que é a eficiência de aplicação desses produtos de vocês? Bom, os nossos produtos, começando pelos foliares, né, e líquidos, eles têm uma fluidez muito maior, dada a composição que esses produtos apresentam, né, por causa do composto orgânico, do carbono orgânico que vai na sua composição, também em função do complexo, do blend de algas que a gente tem e os aminoácidos, né, diferente dos tradicionais que é em meio aquoso, né? Então isso, quando a gente tem uma mistura ali num tratamento de soja, por exemplo, que vão 7, 8, 10 produtos, a fluidez, né, ele torna a cauda de aplicação muito mais fluida, inclusive com os compostos que a gente tem na composição de estabilidade de cauda, regulagem de pH durante essa mistura, né? Então, para uma condição de foliar, né, para 100, 150, 50 litros por hectare, você tem uma área de cobrição muito, muito, muito boa dentro daquilo que o produtor deseja, né, que é o máximo de atingimento do seu alvo. E quando a gente fala do granulado, a tecnologia de aplicação em função desse composto orgânico, ligante, o selante que a gente tem, ele quase que se torna um grafite, né? Evita a higroscopicidade, principalmente das ureias, né? Da ureia, da fonte nitrogenada, e que garante a dosagem precisa. Então, se a gente pudesse concluir e resumir os dois,
aquilo que você regula e que você preconiza é o que você vai realmente aplicar no solo ou no seu alvo da folha, dando o máximo da nutrição que a planta necessita. Paulo, o produtor rural está o tempo inteiro preocupado com o custo, porque hoje, se ele não se preocupar com cada centavo que ele vai colocar lá, ele nem sabe se ele vai ter lucro, né? Diante do aumento de custo. Como é que é a relação custo-benefício desses produtos que vocês estão trazendo aqui para a feira? A relação benefício-custo desses produtos é muito interessante e bem compensatória para o produtor. Quando a gente fala em fertilizantes especiais, a gente já observa todos os trabalhos que nós fizemos, é isso que a gente quer mostrar para o produtor, para que ele experimente em algumas áreas, né, para comprovar um aumento de produtividade trabalhando na mesma dose, né? E isso, o incremento de produtividade hoje, para quem é produtor de soja, de milho e qualquer outra cultura, algodão, que seja, as commodities estão valendo muito, né? E os fertilizantes muito caros no mercado. Então, tudo que você conseguir agregar em produtividade, isso acaba minimizando o impacto desse aumento de fertilizantes. É isso que a gente busca com esses fertilizantes especiais, o melhor aproveitamento e um incremento de produtividade. Então, avaliando isso, né, o produtor ele entende que, por exemplo, uma ureia protegida hoje é melhor do que trabalhar com uma ureia convencional. Né? Isso já, assim, a gente vê grandes produtores utilizando essa tecnologia. E qual que é a vantagem nossa, né, em termos de mercado? Nós somos bons compradores de ureia, por exemplo, nós somos os maiores produtores aí de alguns fluidos, né, no mercado nacional. Nós estamos partindo para esse mercado hoje porque entendemos que o agronegócio tem um potencial muito grande e nós produzimos o polímero. Ele não é um polímero importado, ele é nacional, tecnologia patenteada exclusivamente brasileira. Então é nanotecnologia nacional aplicada aos fertilizantes e com uma relação benefício-custo extremamente interessante, porque nós somos produtores desse polímero, conseguimos fazer esses fertilizantes especiais em casa e para poder atender o produtor rural. É muito legal quando a gente vê soluções chegando no momento em que se precisa de novas soluções. Paulo, muito obrigado, sucesso para vocês aí, boa feira. Muito obrigado, agradeço a Morada do Sol e a todos aí pela organização da feira, excelente. E a gente está aqui disponível para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nanotecnologia nos fertilizantes. Muito obrigado. Cristiano, quem quiser conhecer um pouco mais, vocês têm algum parceiro aqui em Rio Verde? Como é que a pessoa vai buscar mais informações? Então, a gente tem uma parceria junto com o Décio TRR, né? Que praticamente é o nosso grande parceiro, né, representante já do Arla 32 e que estará também fazendo essa representação dos produtos Eurobio para a grande região do Centro-Oeste, basicamente. Tenho certeza, produtor rural, que você gostou. Eu falei com o Paulo Correia, que é sócio-diretor da Eurobio, e também com o Cristiano Peracelli, também sócio-diretor da Eurobio. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.